Graça e paz. Hoje eu quero trazer uma breve palavra sobre a mulher samaritana. O quão poderoso o testemunho dessa mulher, como é edificante para nossas vidas. Se encontra lá em João, capítulo 4, eu vou ler até do 1 até o 42, vou vendo aqui. Mas mesmo que eu não consiga ler tudo, depois é bom para cada um meditar sobre o que Jesus fez, a transformação da vida da mulher samaritana. Ora, os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judeia e voltou uma vez mais à Galileia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria, chamada Sicá, perto das terras que Jacó dera ao seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta de meio-dia. O que eu acho interessante aqui, se fazia necessário que Jesus passasse. Então Jesus já sabia que ali existia uma alma sedenta da água dele, uma alma sedenta de transformação. Cara, eu acho a história da mulher samaritana transformadora e muito edificante. Por volta de meio-dia. Meio-dia para nós aqui já é muito quente. Você imagina naquela época lá, de tão calor. Lá no 7, nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco da água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Tipo assim, como que você, um judeu, os judeus não tinha muita comunhão com os samaritanos, está me pedindo água. E lá embaixo prossegue, né? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Aqui ela ainda não sabia, não conhecia. Lá no 11, disse a mulher: o Senhor não tem como tirar água? O poço é fundo. Onde pode conseguir esta água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seus gado? A mulher já estava aqui intrigada. Será que você é maior do que o meu pai Jacó? Ela não sabia ainda com quem estava falando, não tinha nem ideia, né? Lá no 13, Jesus respondeu: quem bebe desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Ele lhe disse: vá, chama o seu marido e volte. Aqui, Então ela já começou aqui a querer entender que água era essa, que ela não ia ter mais sede. Lógico, né? Sede carnal ela ia ter, ela ia precisar voltar naquele poço para tirar água para o seu consumo do dia a dia. Mas o que Jesus estava querendo falar para ela: mulher, se tu souber quem está falando aqui contigo e a água que eu tenho é uma água top de linha, que você nunca mais vai ter sede, mas ela não estava entendendo que era sede para a alma dela. Ela já estava querendo entender, tipo assim, eu não quero mais voltar nesse poço, que imagine a vergonha, ela só poderia ir nesse poço ao meio-dia, naquele sol escaldante, porque provavelmente ela era a mulher que era julgada, que ninguém poderia ter relacionamento com ela, pelo histórico da vida dela, e Jesus oferece para ela uma água, mas só que era uma água da fonte da vida. E ela ficou intrigada: pô, então me dá dessa água, que eu não vou precisar mais voltar aqui nesse poço, né?
E ele fala, vá e chama o seu marido. Mas olha lá no 17 o que ela fala, não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus, você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve cinco e o homem com quem agora vive não é o seu marido. O que você acabou de dizer é verdade, respondeu ela. Disse a mulher, Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deverá adorar. Jesus exclamou, creia em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adorarão o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora de fato, já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores adorem em espírito e em verdade. Olha que chave que tremenda que Jesus falou para ela. Não ia mais adorar, não tinha mais um lugar específico para a gente adorar o Senhor. O que Jesus está falando para nós, que o Pai estava procurando os verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade, isso chamando para a nossa existência, isso que eu pego para mim, que Deus ele é espírito, então a gente só consegue criar relacionamento profundo com Ele quando a gente entra em espírito e em verdade. Então não adianta eu querer buscar um relacionamento superficial com Ele, porque eu preciso adorar Ele em espírito e em verdade. Aí eu vou gerar uma conexão com Ele, eu vou gerar uma intimidade íntima com Ele, porque eu estou em espírito. Porque não adianta eu querer conhecer Deus no superficial, porque eu não vou entender. Eu não vou conseguir gerar esse relacionamento de filha. Quando eu busco Ele só um relacionamento superficial. Não, eu preciso buscar, eu preciso insistir no espírito. E em verdade, eu preciso buscar Ele de todo o meu coração, de todo o meu entendimento, de toda a minha alma. Porque eu não vou conseguir entender o meu Pai no superficial. E mais adiante ele fala, disse a mulher respondendo, né? Disse a mulher, eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou, eu sou o Messias. Eu que outrora falo com você. A mulher ainda não tinha entendido que era o próprio Jesus falando com ela. E o engraçado que ela pede essa água para Jesus como se fosse assim, não, então me dá dessa água que eu não vou precisar mais voltar nesse poço aqui. E ele está falando para ela, filha, a água que eu tenho é superior a essa água para a sua alma. Então, são muitas chaves que a gente encontra nesses versículos aqui. Cara, eu amo essa história de João 4, porque traz um entendimento pra gente tremendo. E a mulher ficou assim, cara, ele falou toda a minha vida, toda a minha história. Ele sabe que todos os maridos, todos os homens que eu gerei relacionamento não eram os meus maridos, não era aquele que o Senhor tinha designado para minha vida. Ela não conhecia, ela não vivia nos prefeitos de Deus, ela não seguia de repente a lei ainda de Moisés, ela não era uma mulher edificada em Deus. Mas para Jesus e até a Samaria sabia que o coração dela era um coração aberto para o novo de Deus. Então ele não fez essa volta toda para ir buscar uma pessoa que de repente estava com o coração duro ou que não estava disposto a abrir o coração para ele. Mas a gente também não sabe se aqui ela já não clamava a esse Deus aqui. De repente o tamanho era a vergonha dela a ponto de buscar uma água no horário quente, meio-dia. Será que o coração dela já não estava ali clamando, pedindo ajuda, mesmo sem saber quem era esse Deus dos judeus? Então, depois eu vou ler lá o 27 em diante. O que eu vejo também no cenário que Jesus
viu ali no poço ali, era um cenário, de repente, de destruição na vida dela. Não existia, de repente, uma perspectiva de melhorar de vida para a vida da mulher samaritana. Então, Jesus, o que ele fez? Ele mudou todo o cenário da vida dela, ele mudou. E que era, na verdade, Jesus era necessário atravessar a província de Samaria. Porque ele chegou lá na cidade de Samaria, chamada Sicá, perto das terras de Jacó, para mudar uma vida, transformar uma vida. E cara, tremendo o que Jesus fez na vida dela. E ela se permitiu ser curada, ser liberta. E, na verdade, esse cenário lá de Samaria, que era os samaritanos, era o povo samaritano, era o povo que nascia em Samaria, já considerado samaritano. Quem eram os samaritanos? Eles eram uma raça misturada, resultante de interrelacionamento entre os israelitas e os gentios, trazido à terra dos conquistadores assírios, quando o reino do norte foram levado ao auxílio. Depois vocês podem ir em auxílio, ver lá em 2 Reis 17, 24. Mais tarde, lá no livro de Esdras também 4 e de Neemias 4, também fala um pouco da história. Lemos sobre a amarga divisão entre os israelitas e os samaritanos, que resultou na construção de 2 templos do monte de Gerizim. Estes povos cultivavam entre si grandes ódio e uma rivalidade religiosa forte que ainda prevalecia quando Jesus se encontrou com a mulher samaritana ao lado do poço. Esse era o cenário que Jesus encontrou quando ele chegou lá em Samaria e teve um encontro com a mulher samaritana. E Jesus, quando chegou ali, ele estava cansado, sedento também, queria beber água, mas água normal, porque andou muito, e ele estava como um humano, então ele sentia fome, sentia sede, mas já existia um propósito de ele parar ali naquele poço e ter um encontro com a mulher samaritana. E logo após ele oferece essa água para ela. E também tem a parte que ele confrontou o passado dela. A mulher samaritana foi confrontada, eu anotei aqui. A mulher samaritana foi confrontada. A mulher samaritana foi surpreendida pelo fato de um homem judeu ter ido conversar com ela e pedir água para beber. Os judeus odiavam tanto os samaritanos que era muito estranho para um judeu viajar por Samaria. Mas Jesus falou de modo a chamar sua atenção. Ele falou com gentileza, porém com autoridade, respondendo todas as perguntas que ela lhe fez. Mesmo assim, ela não entendeu o que ele estava dizendo. Ela discutia deficivelmente sobre o poço. Jesus dilacerou seu orgulho, pedindo-lhe que chamasse o seu marido. Imediatamente ela teve a percepção do pecado em sua vida e humildemente reconheceu: não tenho marido. Que está lá em João 4,17, né? Com esta sincera confissão, sua vida começou a mudar. Olha que chave aqui. Ela reconheceu. É tanto que o confronto, ele cura, ele traz cura. Não é que ninguém quer trazer a nudez de ninguém, não. Mas se você, às vezes, é aconselhado, vai pedir um aconselhamento pastoral, seja lá com o seu líder, alguma coisa, se ele te confronta, não é porque ele quer trazer exposição ou porque ele quer te humilhar. É porque o confronto, ele traz cura, como Jesus fez com a mulher samaritana. Ele confrontou, mas de uma maneira amorosa e gentil. E ela reconheceu: eis que tu és profeta, porque você sabe da minha vida. Porque todos os homens que eu criei, que eu tinha relacionamento, não era verdadeiramente os meu marido. E houve mudança na vida dela. Tudo começou a mudar. Então Jesus falou-lhe sobre o seu passado pecaminoso. A mulher conscientizou-se de que Jesus devia ser um profeta e mudou o assunto da conversa. Sua preocupação voltou-se ao lugar apropriado para adorar a Deus. Mais uma vez, Jesus a corrigiu, dizendo que o lugar não é mais importante, mas sim um espírito de adoração. Olha que tremendo aqui. Jesus
nos traz aqui. Não é o lugar que você vai adorar, seja na sua casa, seja na igreja, seja no monte, seja em reuniões de oração. Mas o que é importante é que vocês me adorem em espírito e em verdade, porque só assim vocês vão gerar dentro de vocês um relacionamento com o Pai em espírito, porque Ele é espírito. Então, se Ele é espírito, eu preciso me relacionar com Ele como espírito. É por isso que tem muita gente que fala, mas eu não consigo gerar uma conexão, não consigo gerar uma intimidade, porque enquanto você buscar na superfície, realmente a gente não vai sentir a dimensão como é gostoso você adorar Ele em espírito. Você entra em outra dimensão, você se sente acolhido, você se sente amado, você chora, você ri, porque é muito bom você ter esse relacionamento íntimo e pessoal com o Pai. E lá embaixo eu coloquei, ó, o relacionamento é o que importa. Jesus dedicou tempo explicando à mulher que a adoração que Deus aprova consiste em aceitar pessoalmente o Messias. Finalmente ela parou de falar e ouviu o que Jesus tinha para lhe ensinar. A história continua em João 4, do 25 ao 26. Isso que eu falei, o importante é que a gente traga e leia o versículo todo, João 4 até o final, porque é tremendo o que passa para nós e o exemplo do que Jesus fez na vida dela. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus, eu que falo contigo. Aqui ele já se revelou para ela. Cara, eu sou o Messias que vocês estão esperando. Olha que privilégio seu. Eu fico imaginando, de repente, aqueles religiosos ali dentro de Samaria, buscando, né, esperando ali pela vida de Messias. E para quem Jesus se revelou? Para uma improvável. Uma mulher que era julgada pelo seu pecado, uma mulher que era rejeitada pelas suas atitudes, mas Jesus não se importou com nada disso da vida dela, não se importou pelo seu passado nem pelo seu presente. O que ele queria mudar na vida dela era o futuro dela. Ele sabia que através dela, do testemunho de vida dela, outras pessoas, multidões que depois, mais na frente, a gente teve o conhecimento que pessoas, logo depois ela saiu dali, saiu anunciando o que Jesus fez na vida dela, e outras pessoas chegaram falando, se convertendo ali, logo depois eles falam, hoje a gente está aqui porque a gente crê nas maravilhas dele, não só porque a mulher samaritana falou com eles, mas porque eles tiveram um encontro com Jesus também. E é tremendo que uma vida pôde transformar multidões depois, falando e apregoando sobre o nome de Jesus. E mais lá embaixo está, esta mulher tinha má reputação em decorrência de sua vida imoral. Entretanto, ao confessar livremente seu pecado, teve o privilégio de escutar diretamente dos lábios de Jesus e a afirmação que ele era sem dúvidas o Messias. Jesus satisfez a necessidade daquela mulher. Seu passado foi perdoado, a sua vida mudou completamente. Quando ela regressou ao seu povo, as pessoas foram até o poço para ouvirem por si mesma os ensinamentos de Jesus. A Bíblia declara que Jesus ficou naquele lugar durante 2 dias e que muitos creram nele. Olha que tremendo, gente. Olha que quando a gente bebe verdadeiramente da água da vida, olha o que a gente faz. A gente transforma não só a nossa vida, mas a gente transforma multidões ao nosso redor. Se a gente consegue transformar uma vida através da nossa vida, essa uma vida ela vai multiplicando e vai triplicando, e a gente não tem dimensão do que a gente fez com o nome de Jesus. E lá embaixo eu coloquei, ó, pensamentos finais. Você já aceitou Jesus como Senhor e Salvador pessoal? Sua vida está dedicada a Ele? Você já compartilhou com outra pessoa o que Ele fez na sua vida? A história dessa mulher no poço representa um exemplo de que Jesus se preocupa com cada um de nós. E é tremendo, porque
a transformação dela, o que fez através de outras vidas. E lá em João 4,39 relata: muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher que anunciaram. Ele me disse tudo quanto eu tenho feito. A história não somente mostra o amor de Jesus pelas pessoas. Este versículo também dá aos cristãos um exemplo a seguir. A mulher samaritana arrependeu-se dos seus pecados e creu em Jesus e disse aos outros que havia visto, ouvido e feito. Jesus quer que façamos o mesmo nos dias de hoje. Quer que cumpramos a nossa missão, a qual implica em dizer outras pessoas que Jesus é o que ele fez e o que ele fez por nós. E é tremendo que outros samaritanos voltaram lá no poço, porque queriam também ter um encontro com Jesus. E nessa manhã o que eu queria falar para vocês: vamos seguir o exemplo de transformação da vida da mulher samaritana e apregoar as boas novas do Evangelho, as boas novas de quem é Jesus e o que ele fez, o que ele transformou nas nossas vidas. Fique na paz. Quem gostou, curta, compartilhe, se inscreva nesse canal. Amém? Bom dia.